Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenhas inveja do que pratica a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera dele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos e intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Amém? Deem tomar vossos assentos. Obrigado pela reverência, leitura. Meus irmãos, editando neste Salmo 37, quando a gente olha para esse Salmo, já vem logo no nosso entendimento a nossa confiança em Deus. Quero dar como tema, confiando firmemente em Deus. O Salmo 37, ele é um cântico de confiança de Davi. Este Salmo trata da providência divina. Um assunto que era uma provação de fé para os israelitas temente a Deus. E a solução, que é a prosperidade dos malfeitores, não durará para sempre. E que, ao final de contas, a prática do bem levará ao bem-estar. Você pode até estar vendo a prosperidade dos maus e a opressão dos fiéis. Mas fique tranquilo, descanse no Senhor, espere para ver o resultado. Deus se encarregará de colocar as coisas na sua devida ordem. Quem coloca é Deus, demonstrando que honra aqueles que honram a Ele. Aqui onde está a diferença daqueles que honram a Ele. Confiar em Deus é estar convicto de que Ele está no comando de todas as coisas. A palavra confiança significa disposição espiritual pela qual o crente entrega-se sem reservas aos cuidados de Deus. Entregar-se a Ele sem reserva. Entregando, não fique segurando na ponta da corda, não. Entrega totalmente para Ele. Quer ver, a pessoa se entrega, mas ele quer ajudar Deus. Ele quer dar forcinha para Deus. E ele fez, será se Deus respeitou a minha causa? Será se ele está vendo isso? Deus está no controle. Ele cuida do seu. Basta que nós nos entregamos a Ele. Confiar em Deus é viver convicto de que tudo está nas suas mãos. Na Bíblia, haveremos de encontrar o necessário lenitivo, ou seja, algo, aquilo que abranda, aquilo que ameniza, aquilo que acalma para todas as nossas angústias. Da parte do Senhor vem o lenitivo para nossas vidas. É como um medicamento, como um remédio, um bálsamo da parte do Senhor
para as nossas angústias. Que vencer, porém, é essa confiança. O que é essa confiança? De que maneira podemos cultivar? É isso que nós iremos falar nesta noite. A confiança em Deus é a disposição espiritual, como eu falei, de entregar sem qualquer reserva aos seus cuidados, sabendo que Ele tudo fará para que em nossas vidas a sua glória seja plenamente exaltada. Através de nós, nosso viver, o nome do Senhor, Ele seja exaltado. Porque quando Deus, essa confiança que temos nele, deleitamos nele, entregamos a Ele a sua glória, ela é exaltada. Porque não duvidamos dele, confiamos no Senhor. A confiança em Deus, como uma disciplina teológica, a confiança nas providências divinas faz parte daquilo que podemos chamar de teologia espiritual ou devocional. O livro dos Salmos, ou o livro de Salmos, é ao mesmo tempo profundamente teológico, mas também devocional, porque ele é cântico, ele enaltece o nome do Senhor, louvava a Deus com esse salmo. Por isso que o salmo é chamado inário dos judeus. Claro que havia, eu falei aqui domingo passado, noite, que havia 15 salmos que eles cantavam nas suas peregrinações para Jerusalém, mas todo salmo, ele é devocional ao Senhor. A confiança em Deus, essa disposição de entregar a Ele, como eu falei, sem reserva. Mas qual é a base da confiança em Deus? Primeiro, a base da nossa confiança em Deus é a soberania dele, é a soberania de Deus. Nada ocorre sem a expressa permissão de Deus. Tudo o que acontece é mediante a permissão de Deus. Vamos ver o que diz lá em Daniel, profeta Daniel, capítulo 4 do profeta Daniel, e o versículo 34 ao 37, diz assim: Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo o domínio é um domínio subeterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estovar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, olha o que ele diz: eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aqui, os irmãos conhecem a história. Foi quando ele elevou seus pensamentos, e ele viu uma árvore bem grande, e ali acolhia
aos animais, os pássaros, mas essa árvore foi cortada e o tronco foi secado. Ele chamou lá os adivinhos, ninguém conseguiu interpretar, mas ele chamou Daniel. Interessante, quando ele chamou Daniel para interpretar esse sonho, Daniel interpretou o sonho. Ele entendeu o sonho, mas ele precisava reconhecer a soberania de Deus. Daniel deu a interpretação do sonho, mas um dia ele levantou assim e deu uma olhada: aqui é a Babilônia que eu construí para a minha glória. Aqui ele não fechou a boca. Veio o anjo do Senhor, conforme havia na profecia de Daniel, que Daniel disse que aquela árvore era ele seria cortado, tirado por um tempo fora, mas ele voltava para o trono novamente. E quando ele foi tirado, que ele passou 7 tempos se alimentando como um animal, a Bíblia diz que ele cresceu os pelos como animal, mas um dia voltou o entendimento dele, para ele reconhecer quem era o Deus de Daniel, porque ele mudou o nome de Daniel, exaltando os deuses dele, né? Beltesazar era o deus da Babilônia, mas Daniel, ele servia o Deus verdadeiro. Mudou o nome de Daniel, mas não mudou o caráter, não mudou a atitude, não mudou a intimidade dele com Deus. Nada pode mudar, afastar da nossa comunhão com Deus. E ele foi reconhecer quem era Deus, reconheceu a soberania de Deus. Este é um princípio da soberania divina, que pode ser, podemos definir de que forma? Autoridade absoluta, inquestionável, que Deus exerce sobre todas as coisas criadas, que na terra, que no céu, dispondo de tudo de acordo com os conselhos e desígnios. Aqui nós encontramos, para completar esse texto da soberania de Deus, nós olhamos para Jó 42. Jó 42 está a resposta ali da soberania de Deus, do estado que estava Jó para o estado que terminou o dia de vida dele, a mudança que houve na vida de Jó. E quando chega no capítulo 40, versículo 2, diz: bem sei que tudo pode, e os teus propósitos não podem ser impedidos. Então ele reconheceu a soberania de Deus. Quando Jó passou por aquele processo, ele servia a Deus, mas disse que conhecia Deus só de ouvir falar. Se você tem alguém que conhece Deus só de ouvir falar, ou vivendo de experiência dos outros, ou não teve ainda a sua verdadeira experiência com Deus, às vezes vive contando experiência que outros passaram, ele não teve ainda uma experiência com Deus, mas é bom termos experiência com o Senhor nosso Deus. Me faz lembrar uma época, eu preguei uma época sobre o deserto, eu nunca tinha passado por um deserto. Mensagem boa, pensa legal, mas eu não tinha vivido o deserto. Mas um dia eu preguei que eu havia passado pelo deserto. Aí é diferente, amado, você pregar sobre o deserto quando você tem passado pelo deserto. É bom contar a experiência que você tenha com Deus. E Jó, ele retrata isso aqui. Nabucodonosor retratou a experiência que ele teve passar para reconhecer a soberania de Deus. Por consequente, quem descansa na soberania de Deus não se estressa e nem se desespera. Sabe que todas as coisas acontecem de acordo com o divino querer. Aí entra aquele salmo que eu acho que é o salmo mais citado quando alguém vai dormir, né? Que é o Salmo 4 e o versículo 8. Não sei se tem alguém que não cita esse salmo, que diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Tem alguém que nunca tinha ouvido falar nesse salmo, não sabia que a gente lia esse salmo para descansar. Vê a pessoa está sem dormir, em sonho. E tanto aqui como lá em Provérbios fala que você pede o Senhor, você deleita, você descansa no Senhor.
A pessoa pode estar com um tiroteio lá na rua, ele está dormindo, descansando no Senhor, porque Deus que protege, é Deus que guarda. Glória a Deus. Segundo, nós vimos a soberania de Deus. Segundo, a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é o atributo por intermédio do qual o Ser Supremo sustenta todas as coisas, fazendo com que tudo contribua para a consecução dos seus planos e decretos e desígnios. Vamos ver o que Paulo fala sobre isso, escrevendo aos Efésios. Efésios, capítulo 3, e o versículo 10. Diz assim: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade no céu. A multiforme sabedoria de Deus. Aqui somente Ele é capaz de operar de tal maneira, fazendo com que tudo na vida de seus filhos contribua para a sua glória e para a nossa maior felicidade. Aqui tudo contribui para a glória do Senhor. Reconhecer toda potestade, reconhecer o poder, a sabedoria de Deus, como trabalhar. E o Salomão, ele viu isso. Ele reconheceu essa soberania de Deus. 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, e o versículo 28. 3 e 28. A palavra do Senhor diz assim: e todo Israel ouviu a sentença que lhe dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Aqui foi aquela causa, julgar aquela mulher que tinha 2 meninos, nasceram todos um perto do outro, uma deitou assim, matou, trocou os meninos, e no outro, quando eu disse, que era meu seu dia, disse, não, isso aqui não é o meu não, isso aqui não, o teu é o que está morto, o meu é o que está vivo. E Daniel e Salomão tinha orado a Deus, pedindo sabedoria para entrar no meio do povo, entrar e sair e entrar. E agora veio a prova de que realmente Deus tinha dado essa sabedoria para ele. Deus vai dar algo para não ser executado. Deus vai dar, vai capacitar, mas para fazer algo em prol, para que o nome dele seja glorificado. E aqui, quando ele julga as 2 causas, os irmãos conhecem. Quando essas 2 mulheres chegam lá contando essa história, e ele disse: por favor, é o seguinte, vamos pegar esse menino que está vivo, vamos partir ele no meio, dar uma banda para um e a outra e resolve o problema. E a outra disse: não, se for para matar meu filho, entrega para ele, deixa ele vivo, ela vai cuidar dele. Aí ele entendeu, realmente a outra dizendo: não, mata mesmo, divide. Ele entregou para o menino, para a verdadeira mãe. E aqui reconheceram que Deus estava com Salomão. Assim como lá em Efésios, capítulo 3, a igreja, ela precisa demonstrar que tem a sabedoria de Deus nas nossas vidas. A igreja do Senhor, ela precisa evidenciar essa sabedoria de Deus. E agirmos com sabedoria para nós não cometermos injustiça. Salomão não cometeu uma injustiça, porque a sabedoria de Deus estava sobre ele. Terceiro, o poder de Deus. Confiamos em Deus porque Ele pode todas as coisas. Nada é ali impossível. Nada é impossível ao Senhor nosso Deus. Vamos conferir Mateus 19, capítulo 19 de Mateus, e o versículo 26. E Jesus, olhando para ele, disse-lhe: aos homens isso é impossível, mas para Deus
tudo é possível. Aqui, questionando aquele jovem que queria seguir o Senhor, mas o coração dele não estava em seguir o Senhor. O coração dele estava no que ele possuía. E depois do discípulo questionar ali com Jesus sobre a salvação, que eles haviam deixado tudo para seguir o Senhor, eles fazem uma pergunta, o discípulo, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Aí ele está dizendo que o homem nenhum, ele pode salvar por si mesmo. Nenhum homem pode alcançar a salvação por si mesmo. Somente o Senhor, a ele é possível salvar. Aqui fala do poder de Deus. Conforme a sua vontade, opera ele em nossa vida, fazendo com que todos os seus planos se cumpra. Quer admite o homem, quer não. Tanto faz o homem querer como não, nada vai impedir os desígnios de Deus. Nós citamos isso lá em Jó 42:2. Haja visto o nascimento do Senhor Jesus. Foi a maior prova do poder de Deus. O nascimento de Cristo foi a demonstração do poder de Deus. Nós sabemos que tudo contribuiu ao contrário para que Jesus Cristo não viesse. Não cumprisse o plano de Deus. Mas a Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, mas chegando à plenitude dos tempos, Jesus, ele nasceu de mulher e nasceu sobre a lei, para assim cumprir o plano da salvação e o poder de Deus. O poder de Deus para assim alcançar a humanidade. Então Deus, ele aqui, o poder dele, operou para a vinda, para que Jesus Cristo viesse cumprir o plano da salvação. Em quarto, a provisão de Deus. Deus tudo ele provisiona. Objetivando o quê? A execução dos seus planos em nossas vidas. O que diremos da história de José? Quando nós olhamos para a história de José, o que parecia uma tragédia na vida dele, uma tragédia pessoal, ele transformou num plano de salvação nacional. Aquilo que aparentemente era uma tragédia na vida de José, ter saído da casa dos seus pais, vendido pelos seus irmãos, agora trabalhando de escravo, agora preso, tudo parecia que tudo já tinha fracassado. Mas Deus pegou aquela situação e ela reverteu ela. Tem situação nas nossas vidas que possamos dizer assim, daqui não tem jeito, não tem mais solução. O Deus que nós servimos é o Deus que mudou a história de José. É o mesmo Deus que pode mudar a sua história. Pode escrever uma nova história. Nesse momento nas nossas vidas é que Deus está nos moldando, trabalhando nossas vidas para escrever uma nova história. Vamos ver o que diz lá no livro do Gênesis, capítulo 45. 45 do livro do Gênesis, e o versículo 7, 45 e 7, diz assim a palavra do Senhor: pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Aqui foi quando José, ele deu a conhecer os seus irmãos. Glória. Quando José deu a conhecer aos seus irmãos, eles lembraram do que eles haviam feito. Eles lembraram do que eles tinham feito com José. Isso agora José vai vingar de nós. José agora vai cobrar o que nós fizemos com ele. Por isso que é bom fazer o bem, né, amado? Se você fizer o mal, vai chegar um dia, a conta chega.
E às vezes quando o dia que a conta chega, a pessoa lembra. Faz igual o Jacó, com medo de voltar lá de Padã Arã, por causa do seu irmão Esaú. Ele vinha voltando assim com medo, escorando, parando em todo lugar. E aí foi preciso Deus falar com ele, que ele já tinha resolvido. Falou a primeira vez, falou a segunda, foi que ele foi chegar lá e ainda estava com medo ainda de encontrar com o irmão. É porque a consciência ela estava pesada. E aqui os irmãos de José, ele estava, mas Deus havia criado essa situação, porque eu tenho certeza que se fosse por livre e espontânea vontade, José não tinha ido para o Egito. José não tinha saído da casa do pai dele para ir lá para o Egito. Mas Deus criou essa situação. Deus é tão maravilhoso que Ele cria situação nas nossas vidas. E uma delas que eu acho mais linda que Deus cria é para salvar o homem. Às vezes um homem duro de coração não quer aceitar Jesus. A pessoa fala de Jesus para ele, não dá nem moral, nem crédito. Mas Deus permite ele passar por uma situação que ele vai lembrar de Deus. Ele vai clamar ao Senhor e ali ele decide aceitar Jesus como Salvador. É o Deus que nós servimos, amado, que ele cria a situação. E a pessoa, tem muitos que ali aceitam Jesus com aqueles 2 canudinhos já no nariz. Quando está com 2 canudinhos no nariz, o negócio não está bom não, né? O negócio está ruim. Deus permite para salvar a humanidade. Então, pelo que? A provisão de Deus. Deus provê tanto para o nosso sustento físico, cuidar de nós, como Ele tem um cuidado com a nossa salvação. Se no primeiro momento o hebreu é vendido como escravo para o Egito, no segundo, Deus o levanta como Senhor de toda aquela terra. E assim pode Ele sustentar os hebreus. Deus havia feito a promessa a Abraão, que dele seria uma grande nação, incontável. E agora estava à beira da morte devido à fome. Mas Deus já tinha entrado com providência e agora Ele vai cuidar dos seus. Da mesma forma ocorreu na nossa vida. O que aparentemente parece uma tragédia, transforma de acordo com o querer divino, num triunfo pessoal, para a maior glória do nome de Deus. Deus permite, mas a glória é dele. Deus permite, mas a glória é dele. A glória não ficou para o ser humano. O ser humano pode até ser honrado, mas para Deus é a glória. Tem gente que hoje estão batendo palmas para Deus. Eu entendo que palma é para o ser humano, mas para Deus é glória. O nome do Senhor louvou e adoração ao nome dele. Que hoje estão querendo reter a glória de Deus para si. Mas a glória, ela pertence ao Senhor nosso Deus. Quinto, o amor de Deus. Todos os atos de Deus, eles são atos puros e elevados de amor. E Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele fala sobre isso. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 5 de Romanos, e o versículo 5 diz: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o amor de Deus, esse amor de Deus, que é um atributo comunicável, ele está no nosso coração, ele foi derramado no nosso coração, mesmo que nos seja doloroso no presente, traz-nos uma alegria, um consolo no porvir. E aqui nos desperta para que nós confiemos, pois em Deus, até mesmo onde o consolo parece impossível. Se os homens veem apenas lágrimas e enxergarmos nós o refrigério que emana do coração de Deus diretamente para o nosso coração. E aqui foi o que Isaías, ele falou sobre isso.
Isaías 49, profeta Isaías, 49 de Isaías, e o versículo 13. 49 de Isaías e o versículo 13, ele diz: exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, monte, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou seu povo e dos seus aflitos se compadecerá. Então Deus, ele cuida no momento. Aparentemente a pessoa disse: Deus esqueceu de mim. Deus não esquece, amado. E Deus, ele não dá uma carga que nós não podemos suportar. Ele só dá até o limite das nossas forças. E eu quero aqui destacar 3 homens como exemplo de confiança em Deus. O primeiro é Abraão. O Abraão era um crente tão confiante no Senhor, que mesmo diante da desesperança, cultivava a esperança em Deus. Vamos ver que Paulo falou mais de Abraão, quase que o livro de Gênesis, né? Paulo escrevendo o capítulo 4 do Carta aos Romanos, o versículo 18 diz: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe foram dito, assim será a tua descendência. Mas o que me chama a atenção da confiança de Abraão em Deus está no versículo 17, quando ele diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que já se fosse, como que tivesse acontecido. Esse aqui é que é fé, amado. Daquilo que era impossível, ele acreditou em Deus. E o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 11 e 12, diz assim: pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Olha o tamanho do poder de Deus. E aqui reconhecendo a história que Deus escreveu para o povo de Israel e a situação de idade avançada que estava Abraão e Sara. Esse é o Deus que opera milagre, esse é o Deus que para ele nada é impossível, basta que nós confiamos em Deus. E Abraão, ele confiou. A primeira prova dele confiar em Deus foi de sair para um lugar que não tinha lugar destino, o nome da cidade, com os quilômetros daqui para lá, não tinha nada disso. Só mandou ele sair para uma terra, e ele obedeceu a Deus. Depois Deus manda ele sacrificar um filho que ele estava amando, e ele vai obedecer a Deus. E ali foi a prova de fé de Abraão, quando ele diz: Deus proverá. Como o menino questionou: eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o fogo, o telo, mas ele está o cordeiro para o sacrifício. Deus proverá. É a fé e a confiança que temos que ter nele de Deus. O segundo, Jó. Jó, no auge das suas provações, ele demonstra que o patriarca, que a sua confiança em Deus continuava inabalável. E ele demonstrou isso, nós vemos aqui no capítulo 19, versículo 25, que é o mais citado. Porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre o quê? Sobre a terra. Esse aqui, amado,
no estado que estava Jó, a situação que ele se encontrava. Havia perdido todo o patrimônio. Havia dois patrimônios, que o maior é a família. Havia perdido os filhos. Havia perdido o patrimônio financeiro. E havia agora perdido a saúde. Ele se encontrava diante de uma acusação dos seus amigos, entre aspas, acusando ele. Ele sai com esta palavra. Ele disse: bem sei que o Redentor vive e por fim ele se levantará. Eu não sei como que você chegou aqui nesta noite. Eu não sei como é que está a sua confiança em Deus. Mas confie no Deus de Jó, no Deus de Abraão, que Ele está tendo o teu clamor. Ele tem visto as tuas lágrimas, Ele tem visto a tua luta. E no tempo dele, Ele vai entrar com providência. Bendito seja Deus. Outro exemplo é Paulo. Paulo, apesar de enfrentar tanta dificuldade em seu ministério, Paulo possuía uma confiança singular naquele que tudo realiza e opera. Vamos ver o que diz 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 12 diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isso aqui que é confiança, amado. Isso aqui é confiar em Deus. Que às vezes seu ministério, não, eu estou sofrendo no meu ministério. Nem compara, não sofrendo 1% do que Paulo sofreu no seu ministério. Você nunca sofreu um naufrágio, talvez, pode até sofrer, mas não tanto como Paulo. Você nunca passou a situação que ele passou, de perseguição, de açoite, e ainda além de ser açoitado, ele está de noite louvando a Deus. O ministério de Paulo, por isso que eu digo que o ministério tem bônus e tem ônus. O bônus, a bênção, Deus usa poderosamente, prega, vidas são edificadas. Esse aqui é o bônus do ministério. Mas tem um ônus do ministério, que é você pagar o preço por ele, é você sofrer as aflições de Cristo como um bom soldado dele e não desistir do seu ministério. Não quer ver qualquer coisa, não, estou abandonando o ministério, eu não dou conta. Mas quando nós olhamos para esse versículo aqui, ele é assim com uma injeção de ânimo para nós, e nós não sofremos nada que Paulo sofreu, mas ele não desistiu do seu ministério. Ele estava aguardando aquele dia é com D maiúsculo, é o dia do trono de Cristo, tribunal de Cristo, onde vão prestar conta por tudo aquilo que havemos feito para o Senhor. E para nós concluir, como exercer a nossa confiança em Deus? Primeiro, vivendo pela fé. Vivendo pela fé. Se nós vimos, já não é mais fé, né? Aquilo que se vê não é fé. E o profeta Abacuque, ele nos dá um exemplo. No momento que ele estava vivendo de uma aparente crise espiritual, ouviu que o Senhor, ele ouviu de Deus uma das frases mais lindas, quando até esse versículo que Deus falou com ele, o apóstolo Paulo cita ele por 3 vezes, e o escritor aos Hebreus cita uma vez, que é o capítulo 2, versículo 4 de Abacuque, quando ele diz: mas o justo viverá pela sua fé. Mas viver pela fé não é fácil. E o pastor, o que é viver pela fé? O viver pela fé, talvez não é aquela lá de Romanos, capítulo 12, versículo 13, que ali é uma fé boa, né? Comunicar a vossa necessidade aos santos. Ali o cara ele vai e fala para alguém diz: não, vou dar um jeito de ajudar ele. Mas a fé de aqui de Abacuque não é essa, não. O viver da fé aqui de Abacuque é diferente.
E qual que é o viver da fé aqui de Abacuque? É que você vai falar com Deus, contar a sua situação para Ele, e Deus vai falar com o evangelho de Jessé, e Ele vai cuidar, levar a provisão para Ele. Você entendeu? Amém, Jesus. Amém? É você falar com Deus, e Deus tocar no coração de alguém, para ir lá fazer uma visita. Deus tocou no meu coração, que era me passar lá no supermercado e fazer uma compra e levar aqui. Eu não sei como é que está aqui. Aí quando a pessoa vai orar para agradecer a Deus, a pessoa está olhando, Senhor, como eu te pedi para tu visitar meu celeiro hoje. Aleluia. Esse é o viver pela fé. Bendito seja Deus. Viver pela fé. Segundo, vivendo sem ansiedade. Nossos dias viver sem ansiedade. A falta de confiança em Deus gera ansiedade. E a ansiedade acaba por dar luz à depressão. Infelizmente. Por isso o conselho de Paulo tem de ser aplicado por aqueles que anseiam um viver tranquilo e sossegado, consciente de que Deus está no comando de todas as coisas. Vamos conferir? Carta aos Filipenses, capítulo 4, e o versículo 6. Não estejais inquietos, em outra versão, ansioso, por coisa alguma, antes as vossas petições seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e pela súplica com ação de graça. A ansiedade nós temos que lançá-la sobre o Senhor. E a Bíblia comenta, não andeis ansioso. Pedro fala sobre isso. Não precisa nós andarmos ansiosos, bastando que nós confiamos em Deus. E por último, penúltimo, vivendo em oração. E nós temos falado muito aqui sobre oração, temos? Queira ou não, momento, um estudo, nós estamos falando. Então é porque nós temos que viver em oração mesmo. E o que significa isso? Antes de mais nada, temos que apresentar ao Senhor todas as nossas petições, na certeza de que Ele é poderoso para nos torná-los suprir. É o 1 Tessalonicenses 5,17. Tessalonicenses 1, 5,17. Orar sem cessar. O pão nosso de cada dia, não dá hoje, amanhã e depois? Não, né? É só hoje mesmo, né? Amanhã tem que pedir de novo. Então, eu entendo aqui que nós temos que estar orando direto. Aquela viúva que tinha aquela causa na justiça, lá de Lucas 18, ele resolveu por causa da importunação. Jesus estava falando sobre oração. Quando nós vimos daquele jovem, daquele senhor, que chegou um amigo lá à meia-noite na casa dele, e ele não tinha nada a oferecer, foi na casa de um amigo, pedir pão emprestado para suprir a fome do que estava na sua casa. E ele disse que não ia abrir, porque seus filhos já estavam deitados. Mas por causa da importunação, ele ia abrir e atender. Isso fala nossa vida constante de oração. E por último, vivendo a Bíblia Sagrada. Viver a palavra de Deus. E o general Josué, ele recebeu do Senhor esta recomendação: não cesse de falar deste livro da lei, antes, o que ele diz? Medite nele de dia e noite. Dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer o quê? Segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Oh, meus amados, como eu falei, nos dias que estamos vivendo, falar para alguém não viver ansioso e falar assim, você teve tempo para ler a palavra de Deus? Opa, não tive tempo. Eu tive que dar um passeio nas redes sociais, ver como é que estava meu Instagram, como é que estava o Face, como é que estava todo aí. Eu pensei, eu não tive tempo hoje de dar uma lida na palavra do Senhor. Mas Josué só teve sucesso porque ele obedeceu esta palavra. Ter sede da palavra de Deus.
ter prazer de meditar na palavra do Senhor. Aleluia. Ter intimidade com a palavra do Senhor, para que tudo vai bem, para que tudo, a pessoa fala tanto em prosperidade, né? Financeira, mas a verdadeira prosperidade, ela é espiritual. Às vezes a pessoa tem tanta prosperidade financeira, mas não tem prosperidade espiritual. Você pode ter as duas. Você pode ter as duas. Você pode ter a prosperidade financeira e pode ter a prosperidade espiritual. Não é pecado você ser próspero espiritual, mas não esqueça da prosperidade espiritual. Agindo assim, aprenderemos a viver de modo vitorioso. Nenhum mal nos atingirá. Confiar inteiramente em Deus. Esse é o desafio do Salmo 37. É nós confiarmos no Senhor. É nós deleitarmos nele. Basta confiar em Deus e crer em suas promessas, que são muito ricas para nos valer. Tem um hino que fala isso, né? Isso aqui é uma estrofe de um hino. E por isso que o nosso culto, louvamos a Deus, proclamando firme nas promessas do meu Salvador. Aqui é o salmo da nossa confiança em Deus. Que possamos renovar nossa confiança nesta noite e deleitar no Senhor, entregar por completo ao Senhor. Quando você se entrega por completo ao Senhor, você não tem espaço para as coisas do mundo. Quando você vê a pessoa cocheando entre dois pensamentos, é porque ele não se entregou ainda total para o Senhor. Mas entregue total e deleite do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e continue falando aos nossos corações.